Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e, assim, comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Pai amado, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Antes de qualquer pedido, nós queremos reconhecer quem Tu és. Tu continuas sendo Deus, santo, justo, misericordioso e fiel. Mesmo quando nossa visão é limitada e o nosso coração está cansado. Senhor, muitas vezes as nossas orações têm sido rápidas, distraídas e centradas apenas nas nossas necessidades. Perdoa-nos quando buscamos mais as Tuas mãos do que a Tua presença. Ensina-nos novamente a orar como filhos que desejam estar perto do Pai e não apenas como pessoas desesperadas por respostas. Nesta lição sobre a prática da oração, abre a nossa mente e o nosso coração, que não seja apenas mais um estudo religioso, mas um encontro verdadeiro contigo.
Revela áreas da nossa vida que precisam de transformação. Tira de nós o orgulho escondido, a religiosidade de aparência e toda a oração vazia feita apenas por hábito. Também apresentamos diante de Ti os pedidos deixados nos comentários, os nomes escritos com lágrimas, as lutas que talvez ninguém mais conhece, famílias feridas, pessoas ansiosas, enfermidades, crises financeiras, jovens desanimados espiritualmente, casamentos abalados, pessoas lutando em silêncio contra medo, culpa e solidão. Tu conheces aquilo que nem conseguimos explicar em palavras, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo visite cada coração agora. E acima de tudo, Senhor, ensina-nos que oração não é apenas falar contigo, mas permitir que Tu transformes quem nós somos. E que esse estudo nos aproxime mais do céu e menos da superficialidade deste mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria, estamos aqui juntos para estudar mais uma vez a lição 7, que tem como título A Prática da Oração. Chegamos à quarta-feira, 13 de maio. Tema de hoje, louvor, confissão, pedidos e ação de graças. Assim como Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versos 5 ao 15, podemos seguir esse modelo simples quando nos achegamos a Deus, a sós, em família ou como igreja, lembrando que oração é conversar com Deus como com um amigo. Muitas vezes, porém, nossas orações se reduzem a pedidos, quando Jesus nos ensinou a orar por muito mais. Irmãos, o texto começa derrubando uma distorção extremamente comum: transformar a oração numa central de reclamações e solicitações urgentes. Jesus nunca ensinou oração como lista de compras celestial. A oração modelo de Mateus 6 é relacional antes de ser funcional. O Pai Nosso começa com: Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Só depois aparecem as necessidades humanas. Isso revela uma ordem espiritual: Deus primeiro, reino depois, necessidades pessoais por último. Hoje, muitos querem benefícios do reino sem intimidade com o rei. O perigo aqui é alguém pensar: então pedir coisas é errado? Não. O problema não é pedir. O problema é uma oração centrada exclusivamente no eu. Quando toda oração gira em torno de minhas dores, minhas contas, meus problemas, minhas metas, o coração começa lentamente a tratar Deus como servo em vez de Senhor. Existe um cristianismo extremamente barulhento nas redes e extremamente silencioso no quarto de oração. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto. O secreto ainda assusta muita gente porque no secreto não existe performance espiritual. Ali cai personagem, reputação, aparência, teatralidade religiosa. Vamos à pergunta de hoje. Leia a oração de Daniel em Daniel capítulo 9, versos 4 ao 19 e identifique as diferentes partes dessa oração. Vamos ler então. Daniel 9, versos 4 ao 19. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste,
por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas, mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Pense em como incluir os elementos a seguir em suas orações. Primeiro deles, o louvor. O louvor é a adoração expressa por quem Deus é e como Ele é. Leia o Salmo 100, um belíssimo cântico de louvor a Deus. Considere os muitos nomes do Senhor e a grandeza do seu caráter. Louve-o por ser seu Redentor, Salvador, Consolador, Médico, Bom Pastor, Alfa e Ômega e Rocha, entre tantos outros. Irmãos, uma geração que não conhece o caráter de Deus acaba fabricando um Deus à própria imagem. Por isso, o estudo menciona Redentor, Salvador, Consolador, Rocha, Alfa e Ômega. Cada nome revela um aspecto do caráter divino. Sem conhecer quem Deus é, a fé vira superstição religiosa. Outro elemento da oração de Daniel, a confissão e o perdão. Quando falamos com Deus e permanecemos nele, naturalmente renunciamos ao que nos prende ou nos separa do Senhor. Quanto mais perto dele, mais percebemos a nossa indignidade e pecaminosidade. Isso nos leva a suplicar que Ele remova os nossos pecados e molde o nosso caráter segundo a sua semelhança. E, se desejarmos ser perdoados, precisamos estar prontos a perdoar. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, verso 16.
Confissão e perdão, irmãos. Quanto mais perto dele, mais percebemos a nossa indignidade e pecaminosidade. Isso desmonta a ideia moderna perigosa de que quanto mais espiritual eu sou, menos percebo os meus pecados. É justamente o contrário. Os homens mais próximos de Deus na Bíblia foram os mais conscientes de sua indignidade. O texto ele revela um princípio silencioso. A verdadeira espiritualidade produz quebrantamento, não arrogância. Pessoas realmente convertidas confessam, reconhecem, se humilham. Já a religiosidade performática costuma justificar, transferir culpa, posar de impecável. Há um erro comum aqui: confundir culpa com arrependimento. Culpa apenas machuca emocionalmente. Arrependimento transforma a direção. Judas sentiu culpa. Pedro experimentou arrependimento. Existe diferença. O próximo elemento da oração de Daniel: pedidos. Quais desafios você enfrenta na família, entre amigos, na saúde, nas finanças, no trabalho ou nos estudos? Onde, especificamente, você precisa que a mão de Deus o conduza? Quem precisa do seu apoio e como você pode oferecê-lo da melhor forma? Ore por esses casos e essas pessoas, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, o estudo coloca os pedidos no lugar certo, submissos à vontade divina. E isso confronta diretamente a teologia do eu determino. Daniel pede, Jesus pede no Getsêmani, mas ambos se submetem. Hoje, muitos querem uma oração que obrigue Deus a assinar seus planos. Só que oração não é manipulação celestial. O texto sugere algo importante. Oração não serve apenas para mudar circunstâncias, serve para mudar quem ora. Muitas vezes, Deus responde mudando o nosso coração antes de mudar a nossa situação. O maior perigo dos pedidos é transformar Deus num meio para a realização pessoal. Uma oração pode soar espiritual e ainda assim ser profundamente egoísta. Tiago já alertava: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nem todo pedido nasce de um coração alinhado ao reino. O último elemento da oração: ação de graças. Leia Filipenses 4, verso 6 e reflita sobre as bênçãos que você tem recebido. Talvez venham à mente grandes bênçãos, mas e quanto às pequenas bênçãos que costumamos esquecer? Recebemos continuamente a misericórdia de Deus e, no entanto, tão pouco lhe agradecemos, tão pouco o louvamos pelo que ele tem feito por nós. Irmãos, aqui o estudo toca num problema humano universal, a tendência à ingratidão seletiva. O ser humano tem memória curta para bênçãos e memória longa para frustrações. Respirar virou rotina, dormir em segurança virou rotina, comer virou rotina. E o que vira rotina deixa de gerar gratidão. A gratidão protege o coração da idolatria, da insatisfação. Uma sociedade inteira foi treinada para desejar constantemente mais dinheiro, mais reconhecimento, mais prazer, mais status. O resultado? Pessoas cercadas de bênçãos, vivendo como miseráveis emocionais. A estrutura da oração apresentada nesta lição não é uma fórmula mecânica, é um mapa espiritual. Ela nos ensina que oração verdadeira envolve adoração, arrependimento, dependência, gratidão. O centro da oração não é o homem tentando convencer Deus, é Deus tentando transformar o homem enquanto ele ora. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável da lição. Muitos querem respostas de oração sem permitir que a oração os transforme, porque orar de verdade é perigoso. Quem realmente se aproxima de Deus dificilmente sai igual. Eu convido você a me acompanhar na leitura dos comentários de Ellen White para essa quinta-feira.
No dia de Pentecostes, o infinito revelou-se poderosamente à igreja. Por seu Espírito Santo, desceu das alturas do céu como um vento impetuoso para o recinto em que estavam reunidos os discípulos. Palavras de penitência e confissão de pecados misturavam-se com hinos de louvor pelo perdão dos pecados. Ouvia-se palavras de ações de graças e de profecia. Todo o céu como que se inclinava para contemplar e adorar a sabedoria do incomparável e incompreensível amor. Os apóstolos e discípulos perdiam-se em elevo, exclamando: "Eis o amor!" Apoderaram-se do dom comunicado. Tinham o coração repleto de um sentimento de benevolência tão plena, tão profunda, tão vasta, que os impelia a ir até os confins da terra, testificando: "Não permita, Deus, que nos gloriemos, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo." Estavam cheios de um intenso desejo de agregar à igreja os que deviam se salvar. Como os discípulos saíram a proclamar o Evangelho, cheios do poder do Espírito, assim devem hoje sair os servos de Deus de nossos dias. Ao nosso redor acham-se campos brancos para a ceifa. Esses campos devem ser ceifados. A nós compete assumir a obra, possuídos de um desejo desinteressado de proclamar a mensagem de misericórdia aos que se acham nas trevas do erro e incredulidade. Deus tocará o coração dos crentes para que levem avante sua obra até as regiões de além. O Senhor Deus está ligado ao eterno compromisso de suprir poder e graça a todo que esteja santificado pela obediência à verdade. Jesus Cristo, a quem é dado todo o poder no céu e na terra, une-se em comunhão com seus agentes, as pessoas sinceras que dia a dia compartilham do pão vivo que desce do céu. A igreja na terra, unida à igreja do céu, pode realizar todas as coisas. O Senhor nos chama a confessar sua bondade. Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer sua graça, como foi revelada aos santos da antiguidade. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diferente da de todos os outros, uma experiência que difere essencialmente das demais. Deus deseja que nosso louvor suba a Ele com nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para louvor de sua gloriosa graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder, eficaz para a salvação de pessoas. Maravilhosa Graça, 26 de setembro. Queridos irmãos, encerramos a nossa lição de hoje. Que Deus te dê uma quarta-feira abençoada. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8.